Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, na Igreja Rede Esperança, na cidade de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo evangelista Jadiael Rocha. Pessoal, estamos nesse momento iniciando mais uma lição, que é a sexta lição do quarto trimestre, Paulo no Poder do Espírito. E antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, nos incentiva a trazer conteúdo como este. Toda semana trazemos um estudo de 25 a 30 minutos sobre cada lição e depois desse estudo, diariamente, a gente coloca vídeos pequenos de 1 minuto que chamamos vídeos de dicas de cada lição, tá certo? Pedimos ao caro professor que seja bastante dinâmico, que sua dinâmica seja baseada na lição, porque os alunos esperam de você e tem certeza que você sempre vai trazer um conteúdo bastante proveitoso para os seus alunos. Gente, também fazemos um trabalho de arrecadação de Bíblia para todos os novos convertidos de comunidade carentes que não tem como comprar uma Bíblia, mas a gente está comprando essa Bíblia aqui, ou se você tiver alguma Bíblia usada, mas que esteja em perfeito estado, você pode também doar. Essa Bíblia aqui, gente, ela tem harpa cristã. Além de ter harpa, ela tem 2 folhinhas aqui falando sobre evangelismo pessoal e palavra de consolos. Essa Bíblia na CPAD diretamente da loja você compra por R$ 14,95. Se for comprar pela internet, vai gastar o valor de R$ 14,95 mais o valor do frete. O valor do frete vai ficar mais em conta se você também comprar em quantidade pela internet, tá certo? Dito isto, vamos agora para a leitura da nossa lição, que é a sexta lição do quarto trimestre, Paulo no Poder do Espírito. Iremos ler texto áureo e verdade prática. Leitura bíblica em classe a gente não vai ler para o vídeo não ficar tão longo. Texto áureo. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo 6. Verdade prática. Uma vez movido pelo Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Os objetivos desta lição Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e, terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito. A introdução, iremos mudar também a imagem aqui para vocês, já iremos introduzir a lição desta semana para vocês aqui na tela. Introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo, escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21 e 22, que diz: E cumprindo estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ver Roma. E enviando a Macedônia 2 dos que a ele serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Então, Paulo estava envolvido na missão de provar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Primeiro tópico, pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo Espírito, o livro de Atos mostra que após a conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo em seguida ele pregava que este era o Filho de Deus nas sinagogas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20, você confere. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 29. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo
que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22, ele diz que nada propôs senão pregar a Cristo, a este crucificado. Agora, uma coisa interessante é que na carta de 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 3, tem um negócio muito interessante que Paulo, ele afirma a todos os coríntios que pregar sobre Cristo não é uma missão apenas humana, mas uma missão espiritual. Primeira carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Havia uma revelação de Deus, do próprio Espírito Santo. E essa revelação do Espírito Santo revelava as coisas espirituais que o Espírito Santo estava naquele momento distribuindo para todos os discípulos. Então, dizer que Cristo é o Senhor não é uma missão humana, não é nada que venha do exterior, mas é algo que vem de dentro, e lá dentro da sua alma, do seu coração, há um novo morador chamado o Espírito Santo. É muito importante salientar que pregar Cristo como Senhor diante de uma sociedade perversa na época e também nos dias atuais, é preciso ter uma ação do Espírito Santo. E Paulo diz que ninguém que diz que Cristo é o Senhor pode falar meramente com palavras humanas, mas pelo Espírito. É o Espírito Santo que faz pregarmos Cristo, Salvador da humanidade. E esta mensagem que faz pregarmos Cristo como Salvador da humanidade é uma mensagem revelada por Deus. Você lembra quando Jesus quis saber dos discípulos o que os outros achavam dele? Uns diziam que era um profeta, e colocaram várias conotações em Jesus. Porém, Jesus, ele volta a pergunta aos discípulos. Jesus perguntou: o que os outros homens aí falam? O que os homens falam aí fora a meu respeito? Mas depois Jesus volta a pergunta diretamente para os apóstolos. Pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro, ele salta dali e diz uma palavra. E esta palavra que Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus em seguida confirma: o Pai te revelou, Pedro. Essa é uma revelação do Pai. Então, falar que Cristo é o Senhor é uma revelação de Deus, é uma revelação do Espírito Santo. O segundo subtópico do primeiro tópico, o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Confere no livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 18. Aqueles 3 anos lá no deserto da Arábia, Paulo necessitava, porque ele precisava conhecer mais sobre o seu Cristo. Então, naqueles 3 anos no deserto da Arábia, ele começou a pesquisar sobre o Cristo que veio, nasceu de uma virgem, que fez milagre, que foi crucificado, que ressuscitou. Ele precisava de informações. Foram 3 anos pesquisando sobre Cristo. Ninguém pode apresentar, gente, ninguém pode apresentar nada se primeiro não conhecer. A gente parte de um exemplo do vendedor, que para oferecer um produto, ele precisa conhecer o produto. Então Paulo, ele passou esses 3 anos de pesquisa, pesquisando sobre Cristo, sobre os milagres, sobre os feitos. E também nessa pesquisa, Jesus entrou em ação, porque
é justamente quando nós estamos dispostos a buscar Jesus, a buscar as coisas de Deus, a gente começa humanamente estudando, procurando livro, fazendo pesquisa, mas nesse esforço do estudo, Deus se revela. Então foi nesse esforço do estudo de 3 anos lá no deserto da Arábia que Jesus se revelou. E eu creio que se cumpre em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele fala que se no corpo não sabe, se fora do corpo também não sabe. Ele sabe que teve uma revelação, que viu coisas inefáveis, que o Senhor ensinou grandes coisas. Enquanto os apóstolos tiveram o privilégio de Jesus descer do céu e ensinar a eles durante 3 anos, o apóstolo Paulo foi diferente. Jesus convida Paulo em uma visão, subir até o 3º céu para ensinar a ele coisas inefáveis, coisas que só Jesus, só Deus podia revelar. Continuando a leitura aqui, não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Você confere em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26, que os discípulos, os apóstolos, temiam. E esses 3 anos na Arábia, Paulo, você percebe que a lição passa a chamar, os textos bíblicos passam a chamar Paulo após esses 3 anos no deserto da Arábia. Com alguma reserva, ele foi escolhido na igreja mãe, lá em Jerusalém. E todos ouviram o seu testemunho, sem se intimidar. Ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Você confere livro de Atos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Você confere em Atos, capítulo 22, versículo 17 e 18. A revelação é que ele devia sair de Jerusalém. Tinha uma missão a fazer. E ele já havia se revestido, aprendido lá em Jerusalém e precisava tomar um novo rumo. A terceira parte da lição, que é o terceiro subtópico do primeiro tópico, fala Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os 2, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e pequenos lugares. Já na segunda viagem, missionário, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar as outras igrejas. É bastante importante, e aqui entra o trabalho do discipulado, que o pregador, o evangelista, o evangelismo ganham pessoas para Cristo, porém, essas pessoas têm que ser cuidadas. E Paulo e Barnabé ganham os irmãos para Jesus, porém eles retornam para uma visita. Para que essa visita? Para fortalecer, para trazer uma palavra de fortalecimento e riqueza espiritual para os membros da igreja lá em Antioquia. Vamos lá agora, gente, para o segundo tópico. Vou aumentar aqui para vocês verem aqui. Vamos lá para o segundo tópico. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, é muito importante, professor, você ter conhecimento desse assunto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 37 a 39. Leia comigo.
E Barnabé aconselhava que tomasse Marco consigo. Aliás, e Barnabé aconselhava que tomasse consigo João Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado dele e não os acompanhou naquela obra. 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Olha, interessante, gente, foi que essa briga se deu porque João Marcos, na primeira viagem, desistiu da missão. Teve medo de ir para a missão. E a missão realmente não é uma missão tão fácil. A missão é árdua. A missão, ela não é feita de qualquer forma. E João Marcos se intimidou, né, naquela primeira viagem, ficou com medo. Já na segunda viagem, já que Paulo o rejeitou porque havia abandonado na primeira viagem, Barnabé resolve seguir viagem. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 15, versículo 39, que houve uma tal contenda. Então a briga não foi tão fácil não, porque a palavra tal, a calculadora não consegue calcular, o computador não consegue computar e nem a régua consegue medir. E tal contenda houve entre eles, houve uma briga ministerial entre Paulo e Barnabé. Barnabé defendia que desse oportunidade pela segunda vez a João Marcos e Paulo defendia que não levasse porque ele se acovardou. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, ele não serve para a missão, ele não serve para a obra. Paulo desistiu do chamado de João Marcos. Na realidade é isso. Porém, Barnabé não desistiu. Aí, nessa contenda, dividiu dois grupos. Até nessa contenda, já estava tendo o trabalhar do Espírito Santo. Porque se não houvesse essa contenda, era apenas um lugar que ia ser visitado. Mas como houve essa contenda, dois grupos missionários se formaram. Um foi para Chipre, e Barnabé não desistiu de João Marcos, levou para a missão Chipre, dando a segunda oportunidade a João Marcos. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos, não é? E foi-se embora. Ele passou pela Síria, Cilícia, confirmando os irmãos que ali havia ganho. Então, ele escolhe agora um novo convertido chamado Silas. E Barnabé já leva um crente que já tinha uma estrutura, né? Um crente que já tinha um pouco mais de maturidade, apesar de João Marcos ter desistido da primeira viagem. Mas João Marcos quis a segunda oportunidade para fazer missão. Mesmo que na primeira ele desistiu, mas quis a oportunidade para na segunda vez ir na viagem missionária, a qual o Barnabé ele aproveitou. Já Paulo, eu achei bastante interessante, porque Paulo, ele escolhe um novo convertido que acabara de conhecer a Cristo e vai para a missão. E na primeira missão que Paulo vai, na primeira missão que Silas vai, veja o paradoxo aí. Na primeira missão, João Marcos desistiu. João Marcos foi na segunda missão. Então Silas aceitou ir no primeiro chamado. Ele disse, opa Paulo, estou à disposição. Eu vou logo. Mas como nós estamos estudando a lição Paulo no poder do Espírito, então Paulo e Silas aceitou de imediato o chamado. E foi-se embora. E na primeira missão de Silas, foi pego, foi preso, foi chicoteado. Mas a gente viu também a ação do Espírito, quando lá na prisão Paulo e Silas oravam e cantavam, os cárceres se abriu, viu o grande milagre, ainda salvou uma família, ganhando uma família para Cristo. É Paulo no poder do Espírito. Então, a pregação de Paulo, como alguns pensam, Paulo não pregou apenas uma mensagem da soteriologia, da mensagem da salvação, mas ele pregou também uma mensagem
na pneumatologia, falando sobre o Espírito, sobre o poder do Espírito Santo. E a mensagem dele, ele falou por diversas vezes que não era uma mensagem humana, mas uma revelação do Espírito. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Vale salientar que Apolo era discípulo de João, mas Apolo não conseguiu conhecer João pessoalmente, João Batista. Porque lembre-se que João Batista foi decapitado, mas o grupo de João Batista, teve 2 dele que começou a seguir a Cristo. Mas o outro restante do grupo de João Batista levou a mensagem de João Batista adiante, batizando o povo no deserto. E Apolo não chegou a conhecer João Batista, mas foi discípulo de discípulos. Ele foi discípulo de João Batista. Como é importante nós, como cristãos, produzir discípulos, ganhar discípulos. A mensagem, ela não é egoísta, ela quer sempre trazer discípulos, porque discípulos produz outros discípulos. E Apolo foi discípulo dos discípulos de João Batista. E ele não conhecia ainda sobre Jesus Cristo, a qual o próprio João Batista havia dito: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que tem 2 tipos de batismo: o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo para a capacidade dos dons de Deus, e o batismo com fogo, que esse é o batismo da purificação dos pecados, onde faz os crentes não ter saudade do mundo. É aquela oração que os antigos oravam, dá dom de permanência. Na realidade é para a gente orar: batiza com fogo, Senhor. Porque quem é batizado com fogo não sente saudade do pecado. Ele é até tentado, mas o pecado não atrai mais ele. Ele sabe que aquilo não vale a pena. Esse é o batismo com fogo. Esse mesmo fogo está em Isaías capítulo 6, quando o serafim pega uma brasa com a tenaz e toca nos lábios de Isaías. É o fogo da purificação. Então João Batista estava dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo. Em outras palavras, ele vai dar capacidade, dons ministeriais, e vai batizar com fogo, porque você não vai ter saudade do pecado, do mundo. Veja que tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo e se desvia do caminho do Senhor. Mas quem é batizado com fogo, dificilmente, eu não vejo nenhuma história bíblica que quem é batizado com fogo se desvia. Às vezes a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo para a capacitação de uma obra. Então, falar em línguas estranhas não é apenas fortalecer a si mesmo, né? Porque quem fala em línguas estranhas fortalece o seu corpo espiritual. Mas falar línguas estranhas é uma capacitação para uma obra específica. Seja evangelizar, participar da escola bíblica, seja ser um porteiro, seja fazer alguma coisa na igreja. O batismo com o Espírito Santo, na realidade, é uma capacitação para a obra. Então, João Batista disse: ele é mais poderoso do que eu e vos batizará com o Espírito Santo com fogo, dando capacidade para uma obra e batizando com fogo para você não sentir saudade do mundo, não ter mais atração pelo mundo, porque o fogo que nos toca, o fogo não pode se apagar, e esse fogo segura, mesmo que com nossas fraquezas, o fogo não nos deixa se afastar dos caminhos do Senhor. Paulo era aliás, quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria, da cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela sua eloquência.
tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Paulo, sabendo isso, manda para Efésio dois fiéis. Manda Áquila e Priscila para Efésio. E tinha o objetivo de orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Apolo estava fazendo certo, pregando a mensagem de João Batista para arrependimento do pecado. Porém, havia uma necessidade de Apolo conhecer que aquilo que João Batista havia falado, que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Apolo precisava saber que essa profecia havia se cumprido e que os seus discípulos precisavam do batismo com o Espírito Santo para confirmação e capacitação da obra. Iremos agora para o terceiro tópico, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. A primeira fonte de ensino de Paulo aos Efésios, as Escrituras como fonte da revelação do Espírito Santo. A primeira fonte foi as Escrituras, não é? Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento, e a sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma objetiva. A primeira fonte de aprendizado de Paulo aos Efésios, para ele ensinar a Efésios, foi as Escrituras Sagradas. A segunda fonte, o Pentecoste como fonte da revelação. Então ele havia duas fontes aí. A Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, e também o histórico, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia do Pentecoste. E nesse dia do Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu, veio do céu um som veemente, impetuoso, que ouviram falar línguas repartidas como fogo e também ouviram línguas em outros idiomas, porque Jesus estava capacitando seus discípulos a divulgar o Evangelho, a propagar o Evangelho a outras nações, já que na festa de Pentecostes, vários povos se reuniam para a festa de Pentecostes. E Jesus queria alcançar o maior número de pessoas para Cristo. Tanto é que Pedro ganhou mais de 3.000 homens e mulheres para Cristo. O terceiro subtópico, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista, que era justamente o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Então ele coloca as mãos sobre os discípulos de Apolo e eles recebem o Espírito Santo. Quão importante é você trabalhar alinhado com o Espírito Santo. E para isso é preciso oração e Bíblia Sagrada. Revelação de Deus para que isso se cumpra na íntegra na vida de cada cristão. Iremos ler agora a conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desses exemplos, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Lembre-se que Paulo foi um homem que até o lenço dele curava. Mas encerro essa lição dizendo a você que todas as segunda-feiras, às 19 horas, estamos de escola bíblica em todas as nossas congregações, na Igreja Rede Esperança, aqui em São José da Coroa Grande. Termino concluindo dizendo: quem não se assenta para aprender, nunca se levantará para ensinar. Deus abençoe a todos. Graça e paz.